Graça e paz, meus amados irmãos, é com grande alegria que estamos aqui, mais uma vez para glorificar e exaltar o nome do Senhor, aquele que nos resgatou, que tem nos dado vida a nós, que outrora estávamos mortos e agora temos vida em Cristo Jesus. Hoje estaremos aqui passando uma mensagem do Senhor para vocês e peço que os irmãos estejam abrindo a Bíblia de vocês, estejam com a Bíblia de vocês ao lado, para que no momento da nossa mensagem você já esteja com ela à mão, com ela bem próxima de você, e assim a gente venha estar ouvindo da parte do Senhor. Nesse momento, iremos fazer uma oração para que tudo venha estar entregue na mão do Senhor e Ele venha estar levando esta mensagem a cada um de vocês. Oremos. Pai amado, Pai querido, graças te damos, Pai, pois Tu tem feito tudo em nossas vidas. Nós temos vida somente porque o Senhor se entregou e assim por o Senhor ter se entregue, Pai, somos resgatados, Pai, e assim temos vida e comunhão contigo. Pai, agradecemos e assim colocamos esta mensagem que a mais à frente estará nas Tuas mãos, Pai, e que o Senhor venha estar me capacitando para falar da Tua parte. E assim também entrego todos aqueles que estarão ouvindo, para que eles, Pai, venham estar com o ouvido atento e assim o Senhor venha estar ministrando em suas vidas. Assim que te oro, desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Agora iremos passar para o período de mensagem. E para tal, peço que os irmãos estejam abrindo a Bíblia de vocês. Lá em 1 Coríntios, estaremos lendo o capítulo 3, do versículo 10 ao 17. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 ao 17, que assim está escrito: Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Outro edifica sobre ele, porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edificar sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesta-se a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra alguém sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Esse texto aqui, ele trata sobre a relação daquele que é ministro da parte de Deus. Nos versículos anteriores ali, Paulo ele começa a tratar sobre a questão de quem é o ministro, de qual é a obra do ministro e o que ele deve fazer. Ali nos primeiros versículos, ele começa ali no 1 ao 4, repreendendo a igreja como carnais. Ele fala sobre essa igreja que ainda não tem uma maturidade. E ele começa a reclamar, a trabalhar essa igreja nessa perspectiva, dizendo que eles não recebem uma palavra firme, nenhum posicionamento firme de quem é Deus, porque eles agem como homens carnais, não como homens espirituais. Nos primeiros versículos ali, ele começa a tratar exatamente isso, no versículo 1 ao 4, repreendendo estes homens, e assim dizendo como eles são, carnais, crianças em Cristo Jesus. E ele fala que eles ainda, por este motivo, ele alimenta eles com leite, não com alimento sólido, lá no versículo 2. Mas adiante ele continua falando sobre isso. Paulo denuncia a carnalidade lá no versículo 3 e 4. Paulo pergunta se eles não são homens. Mas vós não sois homens?
E aí ele ali tem essa ideia de trazer o motivo da divisão da igreja, pela questão deles agirem como meninos. E por eles agirem como meninos, eles brigam entre si, eles agem como crianças, fazendo facções e trazendo uma rachadura dentro da igreja. E tratando sobre isso, ele continua trazendo agora qual é a função do ministro. E aí ele traz ali no versículo 5, o que é Paulo? O que é Apolo? E aí ele começa a trazer as funções do ministro e como esse ministro deve agir da parte de Deus. Essa perícope, esse espaço de texto que vamos tratar hoje, do 10 ao 17, é um tratado em que Paulo está dando esse ensinamento. Ali no versículo 5 em diante, até aqui o versículo 9, ele começa a tratar as funções, né, do ministro, e aí traz algumas analogias. E aqui nos versículos que estaremos tratando, é a segunda analogia que ele traz sobre os ministros. A primeira analogia que ele traz, ele fala sobre aquele processo do agricultor. Ele se coloca como aquele que traz aquela linguagem da agricultura. Por aquele povo ter em sua cultura, a agricultura muito firme. E aí ele traz essa analogia para que eles venham entender isso. E aí ele fala que ele plantou e Apolo regou, e por fim, quem que faz tanto o que planta, tanto aquele que rega, não consegue fazer com que aquele broto venha germinar, e nem que ele venha crescer. E que no final das contas, tudo é pela glória de Deus, porque é Ele quem faz germinar e é Ele quem faz crescer. Então ele se coloca como um servo qualquer, tanto aquele que planta quanto aquele que rega. E que a verdadeira importância está em Deus, porque é Ele quem faz todas as coisas acontecerem, e por meio dele que todas as coisas acontecem. E aí, chegando aqui, já no versículo 10, aonde estaremos tratando, ele começa a falar sobre a responsabilidade do que ensina. Ele começa a trazer a responsabilidade desses ministros em trazer as verdades de Cristo, em firmar aquilo que Cristo é e colocar Cristo como aquele sendo a centralidade de todas as coisas, como ele sendo o firme fundamento para que a igreja de Cristo venha a ser construída. Aqui ele traz o ensinamento daqueles que estão ministrando a palavra de Deus. Porém, ele não deixa com que os membros da igreja, os demais que não têm a função de ensino, deixam de ter uma responsabilidade no crescimento da obra de Cristo Jesus. Ele não deixa esses fora dessa responsabilidade. Ele também traz uma responsabilidade individual. Dessa forma, eu convido meus amados irmãos a estar estudando aqui comigo esse texto e vendo que Paulo vem nos ministrando através dessa palavra. E ele nos ensina aqui que somos templo e, ao mesmo tempo, somos trabalhadores na construção do templo de Jesus, no templo de Deus. E como chegamos nessas verdades? Nós vamos ver isso ali nesses versículos onde que a gente acabou de ler, no versículo 10 ao 17. E aí ele nos traz alguns apontamentos e algumas verdades. Então, em primeiro lugar, a primeira verdade que ele nos traz é o tratamento de que somos comissionados. Todo ministro, ele é um ministro comissionado da parte de Deus. Isso nós vamos ver logo no seu primeiro tratado, ali no versículo 10. Ele fala que toda edificação, ela é por intermédio da parte de Deus. Toda a construção daquilo que nós conhecemos como a igreja do Cristo, ela vem da parte de Deus. E aí nós vamos dar uma lida aqui no versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada,
lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Ele fala aqui como se ele se compara como prudente construtor. Então ele está falando que ele deve ser prudente construtor. E ainda ele continua, segundo a graça de Deus que me foi dada. Essa graça de Deus que me foi dada, a palavra graça aqui, ela está no grego como se fosse comissão. É uma palavra para comissão. Então ele está dizendo que ele é um prudente construtor comissionado. Ele está falando de comissionamento. E o que seria um comissionamento? Seria delegação de poder provisório. Uma nomeação ou um cargo que é dado a uma pessoa por um outro. Ou seja, eu tenho um determinado poder e eu posso delegar a alguém um cargo, uma função, e assim eu comissiono essa pessoa a cumprir determinadas tarefas para acertar algum objetivo. Então ele fala o seguinte: estou aqui comissionado por Deus. Estou comissionado por Deus, segundo o comissionamento de Deus. E aí ele fala, lancei o fundamento como prudente construtor. Então ele está dizendo o seguinte, que ele lança o fundamento, mas é pelo comissionamento. Então ele não pode falar nada que não seja vindo de Deus. E se coloca como um mísero servo diante desse Deus. Ele se coloca como aquele que faz algo para esse Deus que o determina a fazer, não por sua livre e espontânea vontade. Ele não sofre e padece pelo Evangelho simplesmente porque ele chegou e desejou aí, mas sim porque ele foi ordenado e ele, como servo, obedece a esse ordenamento desse Deus, esse mandamento desse Deus. Deus ordena e encaminha ele e assim ele faz. É assim, em obediência a esse Deus, ele se coloca para resolver e trazer essas verdades para essa igreja. A palavra para nós, como construtor, que está nessa palavra aqui na Bíblia, para nós ela foi traduzida como construtor. Mas no grego ela dá a entender aquele que é líder na construção. Aquele que organiza a construção. Na construção, ele não é uma pessoa que vai botar a mão para levantar a parede, mas ele, com o seu intelecto, ele vai organizar para que essa construção chegue ao seu determinado fim. Então aqui ele não está dizendo como se ele fosse para nós agora um pedreiro. Para nós, o mais próximo que poderíamos dizer, ele seria um engenheiro civil. Então ele está dizendo aqui que ele é um engenheiro civil na construção do Senhor. Ele, de forma intelectual, ele traz fundamentos para aqueles que vão construir posteriormente. Então ele não está dizendo que ele levanta tijolo por tijolo, mas sim que ele é aquele que traz pelo seu intelecto, por aquilo que ele conhece, que foi dado a conhecer, com as especificações técnicas, traz aquele conhecimento para que aquilo venha acontecer. O que acontece? Hoje, numa construção civil, nós vemos da seguinte forma. Há uma planta projetada pelo arquiteto. Esse arquiteto traz essa planta para o engenheiro, estipula como ele quer que essa planta venha a ser realizada e construída. Esse engenheiro leva até o canteiro de obra e ali ele organiza e instrui cada uma das equipes a fazer para que aquele prédio ou aquela construção venha sair de acordo com aquilo que está na planta. Então ele está dizendo o seguinte, houve um arquiteto que arquitetou um plano e assim eu estou aqui designando para vocês. E ele traz o fundamento. E aí ele fala assim,
Paulo fala o seguinte: naquela igreja foi que realizou o fundamento, que Paulo realizou o fundamento, ela está realizada não no seu próprio mérito, mas naquele que o comissiona, aquele que traz as instruções e dá a ele, o delega. E aí no final do versículo ele diz o seguinte: porém, cada um veja como edifica. Porém, cada um veja como edifica. Ele está dizendo o seguinte: eu trouxe o fundamento. E aí ele está falando sobre o fundamento dos apóstolos, o fundamento apostólico. Ali os apóstolos nos trazem um fundamento como Cristo Jesus, sendo a base para todas as coisas. E aí ele fala: todos que vêm após nós, veja bem como edifica, veja bem como ensina a igreja do Senhor. Veja bem qual é a instrução que você traz a essa igreja. Então ele está dizendo o seguinte: há um fundamento e vocês que ensinam, vejam bem como edificam. Em segundo lugar, ele trata sobre o fundamento que devemos ser firmados. Paulo, aqui nos versículos seguintes, vai tratar exatamente sobre esse fundamento que ele deu a nós. E que fundamento é este que devemos estar firmados? Ali no versículo 11 ele fala o seguinte: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ninguém pode lançar outro fundamento do que já foi posto. Se já há um fundamento, já tem uma estrutura, e você quer lançar uma outra estrutura, logo esta estrutura não faz parte da primeira. Ou seja, qualquer coisa que esteja fora deste fundamento não é o fundamento correto, não é o fundamento pertencente àquilo que Deus ordenou. E aí ele fala: qual é este fundamento? Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso fundamento. Todo aquele que ensina na casa do Senhor, todo aquele que fala por parte de Deus, ele só pode falar uma coisa: sobre Cristo, o crucificado, sobre o Cristo, aquele que morreu e venceu, sobre o Cristo que morreu por mim e por você, sobre o Cristo que é a propiciação do nosso pecado. Qualquer outro que traga um ensinamento fora de Cristo Jesus, ele está trazendo um fundamento errado. Ele está trazendo um fundamento que não vem da parte de Deus. Ele está trazendo um fundamento que não é de um Deus que trouxe e planejou e arquitetou esse plano de salvação. E esse plano de salvação está fundamentado em Cristo Jesus. Todas as coisas repousam sobre Cristo Jesus. Se não estiver repousando sobre o fundamento de Cristo, este templo, esta construção, não faz parte de Cristo Jesus. Não é verdades espirituais que contém em Cristo Jesus. Vejamos o que está escrito lá em 1 Pedro 2, versículos 6 e 8. Lá está escrito assim: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e que nela crê não será confundido, e sim, assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes e a pedra que os edificadores reprovam, a essa é a principal de esquina. É uma pedra que é tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram destinados. O que ele está dizendo aqui? Esta pedra, que é o Cristo Jesus, é a nossa pedra de esquina. E o que seria a pedra de esquina? A pedra de esquina nada mais é do que para hoje a sapata de uma edificação. Se formos construir qualquer cômodo, há em cada canto da parede um quadrado que é cavado e ali você bota uma armação de ferro e concreta aquilo dali. E sobre aquele concreto, em ponto, você interliga
uma cinta, e ali você começa a construir as paredes. A pedra de esquina é exatamente isso. É a pedra que fica no ângulo de cada parede. É a pedra que dá fundamento para cada parede que vai ser levantada naquele período. Lá eles não trabalhavam com concreto. Eles não tinham como fazer uma sapata. Eles não tinham esse tipo de tecnologia. Então eles usavam pedras. E por que a pedra é reprovada pelos construtores? Porque a pedra, antigamente, ela era realizada tanto para construir quanto para fundamentar. Aquela pedra que era bonita, havia uma beleza, esta era colocada para ficar no exterior. Ela ficava para fazer escultura e assim ela fazia o belo do patrimônio. O patrimônio ficaria enriquecido e bonito com aquela pedra trabalhada. Mas toda aquela pedra que é feia, que não ficaria boa em sua vista, ela não seria bela para ser esculpida e trabalhada, esta era colocada como um fundamento. Esta era colocada como aquela que tem que estar escondido, porque ela não é bela, não é bonito, não é de boa vista. Então toda pedra que é rejeitada por aqueles que vão fazer a parte externa, que vai fazer a parte de embelezamento e construção daquele templo ou da construção, esta vai para a fundação. E Cristo é aquele que foi reprovado. Não há beleza nenhuma, como diz lá em Isaías. Não havia nada de belo nele para que nós viéssemos a desejá-lo. E este que não era belo foi rejeitado, foi escarnecido e morto. E este que foi escarnecido e rejeitado é a fundação onde a igreja do Senhor é firmada. Ele é a nossa pedra de esquina. Porém, para todo aquele que não faz parte desta obra, porém, para todo aquele que não é familiarizado com a obra de Deus, quando ele chega no canteiro de obra, não sabe aonde estão os fundamentos, aonde estão as pedras, ele caminha e acaba tropeçando, porque ele não sabe a localização delas e está distraído, ele acaba tropeçando nessa pedra. E aí ele fala, para esses que não fazem parte da obra, que não fazem parte desta igreja, daqueles que edificam o templo do Senhor, ele é pedra de tropeço, porque estão despercebidos em seus próprios delírios, em seu próprio coração. Estão cegos, não conseguem ver as verdades espirituais. E quando passam por ela, tropeçam e caem, porque eles são aborrecidos pela palavra. Então a pedra angular nada mais é do que o firme fundamento. Cristo é o firme fundamento ao qual a igreja deve estar firmada. Nós que falamos da palavra do Senhor, se fugirmos do fundamento que é o Cristo Jesus, logo estamos distantes daquilo que Deus é. Logo estamos distantes daquilo que é a verdade bíblica. Logo estamos ensinando mentiras, fábulas, contações de histórias para vocês. Muitos ensinam hoje buscando o seu benefício próprio. Ensinam coisas buscando dinheiro, enriquecimento. Muitos trazem verdade para ter uma igreja cheia de pessoas que buscam bens pessoais. Porém, aquele que ensina a verdade de Cristo Jesus não está preocupado com isso. Não está preocupado com uma igreja cheia. Não está preocupado com uma igreja superlotada. Logo, este vai estar ensinando aquilo que é pedra de tropeço para aqueles que buscam o seu próprio eu, aqueles que buscam as suas próprias ambições egoístas. E aqui Paulo está falando sobre estes, que nós devemos ensinar Cristo, aquele que é pedra de tropeço para aqueles que buscam o seu próprio eu, aquele que é o firme fundamento para a igreja de Cristo Jesus. Paulo nos ensina essas verdades. Em terceiro lugar, Paulo trata sobre como está sendo construído o templo. Ali no versículo 12 e 13, ele vai começar a tratar exatamente sobre isso. Quais são os materiais que usamos para construir o templo do Senhor? Quais são as matérias
primas que utilizamos para que esse templo venha a ser um templo firme e sólido. Ele está dizendo o seguinte aqui no versículo 12 e 13. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Manifesta-se, tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Esses dois textos estão falando sobre aquilo que será demonstrado no dia final. Aqui Paulo está dizendo que o seguinte: haverá um dia que nós conhecemos como o dia do juízo do Senhor, e esse dia do juízo, ele vai estar revelando quais são as nossas intenções, quais são as nossas obras. E aí Paulo ele fala que nesse dia toda a obra será revelada pelo fogo. Aqui nós, meus amados irmãos, devemos ressaltar uma coisa, que Paulo aqui não está falando sobre joio ou trigo. Ele não está falando sobre a ovelha e o bode. Ele está simplesmente falando sobre aqueles que são igreja do Senhor, aqueles que são templo, aqueles que são construtores e participantes da obra de Deus, da obra de redenção. Ele não está falando sobre A ou B, ele está falando simplesmente aqueles que são seus. Então não venhamos pensar aqui que nesse dia ele vai estar separando simplesmente o joio do trigo. Mas ele está falando aquele que é trigo, no fogo será revelado as suas obras. E através dessas obras haverá o pagamento. Haverá uma recompensa para esses. E esse pagamento será de acordo com a sua obra. Ou seja, além dele tratar sobre aqueles que separação do joio e do trigo, ele estará tratando a sua igreja. E assim estará recompensando cada um daqueles que trabalharam, a cada um dos trabalhadores na casa do Senhor. Então ele coloca aqui para nós, no versículo 12, no versículo 12, uma lista de materiais ao qual nós poderemos utilizar para a construção do templo do Senhor, para a construção daquilo que nós chamamos a igreja do Senhor. E aí ele coloca dois tipos de materiais. Ele é duradouro, não perecível, que não é corrosivo, que não se deteriora ao longo do tempo, que ele pode ser provado, pode passar pelo fogo. Se houver um incêndio, esse não queimará com facilidade. É algo de primazia, de alto valor. E aí ele coloca em comparação um outro que ele ser colocado exposto ao fogo, ao tempo, ele deteriorará com facilidade. É um material de baixo valor. E aí ele coloca para nós que no momento do dia, esses serão provados pelo fogo. E se sobrar algo, ele o revelará, o que sobra. O que Paulo está dizendo é o seguinte: se usarmos a madeira, a palha e o feno como objeto principal da nossa construção, no dia, que é o dia final, esses queimará, não haverá nada. Porém, se nós usamos ouro, prata e pedras preciosas, se passar pelo fogo, haverá ainda prata, pedras preciosas e ouro. À vista que madeira, feno e palha, tudo será consumido. Tudo será consumido. Então, se nós queremos dar de forma sacrificial algo digno àquilo que Cristo realizou sobre as nossas vidas, nós devemos usar daquilo que é primazia, daquilo que é mais precioso, daquilo que é de melhor, que é o ouro,
prata e pedras preciosas. Porém, se nós usamos de forma indigna, se nós queremos fazer de qualquer maneira, se fazemos, conhecemos de fato, aqui estamos falando de pessoas que de fato conhecem o Evangelho. Porém, se de fato não ligamos, não damos a certa importância àquilo que Cristo fez, nós usaremos de madeira, palha e feno. Coisas que são perecíveis, que estão ali e logo serão depreciados e se acabará. Paulo fala da importância que no dia final isso será provado. E isso vai revelar a quem somos de fato e que importância damos ao Evangelho. Não sejamos negligentes. Dê importância àquilo que Cristo fez por você na cruz. E use de madeira, não use de madeira, não use de feno e não use de palha. Use daquilo que é de rico e melhor que tem nas Escrituras. Fale da palavra verdadeira, digna. Fale daquilo que Cristo realizou por você de fato. Não tente ganhar com aquilo que Cristo fez. Não negocie o Evangelho do Senhor. Faça aquilo que é de melhor. Leve o ouro, a prata e pedras preciosas. Pois é assim que Deus nos chama a fazer. E em quarto lugar, nos diz sobre nosso pagamento por nosso trabalho. Isso nós vamos ver lá no versículo 14 e no versículo 15. No versículo 14 diz a seguinte: se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento que edificou, esse receberá galardão. Aqui ele está falando sobre o pagamento de um salário. O resultado do fogo, da prova com fogo, consiste em determinar se cada homem receberá ou não um salário. O que ele está dizendo aqui? Da mesma forma, se eu contrato um pedreiro para trabalhar na minha casa, e esse pedreiro ele faz um trabalho de forma que eu venha ter que destruir novamente aquele trabalho para refazer, ele não vai receber esse salário. Vou dar um exemplo. Eu tenho um piso para colocar nesta casa. E chega aqui, o piso ele tem desenhos. Esses desenhos, eles têm que casar, senão eles ficam feios. Cada um virando para um lado e ele não combina. Ele não segue a forma que deveria seguir. E aí, no dia da paga, eu venho, vejo o trabalho do pedreiro e vejo que eu vou ter que destruir tudo porque ele não colocou da forma correta. Que eu vou ter prejuízo pelo material que eu vou comprar novamente e pela outra pessoa que vou ter que pagar para refazer aquilo que ele fez. E além de refazer aquilo que ele fez, destruir aquilo que ele fez e fazer novamente. Não é justo que eu pague a este pelo trabalho que ele fez, pois ele fez de forma negligente. Ele abusou da minha confiança e aí ele faz qualquer trabalho simplesmente objetivando receber um pagamento sem levar em consideração aquilo que ele está fazendo, e ele age de forma negligente e faz qualquer coisa. Por mais que eu tenha prometido a ele dar um salário, não vou pagar de fato aquilo que eu combinei. Porque não é justo eu pagar algo que ele não fez. Qualquer que quebra um contrato, esse não recebe. Pelo contrário, muitas das vezes ele é penalizado pagando pela quebra de contrato. Isso é para nós nesse mundo agora. E quem dirá para a mão de Deus? Todo aquele que não faz aquilo que Deus ordena, esse não receberá o salário por aquilo que tinha de fazer. Então Paulo aqui está tratando exatamente disso. Sobre este que não realiza aquilo que deveria fazer. Então no versículo 14 ele fala o seguinte: se passar pela prova e restar algo, assim receberá galardão. Ele está dizendo, na mesma proporção que o fogo queimar esse prédio e sobrar algo, assim ele receberá.
Se você usa de madeira, se você usa de feno, se você usa de palha, não sobrará nada. Porém, se você usa de ouro, se você usa de prata, e se você usa de pedras preciosas, assim sobrará. Então, Paulo está dizendo o seguinte: não é a quantidade de coisas que você vem a fazer, mas sim a qualidade daquilo que você vem a fazer. Ele está dizendo o seguinte: eu posso construir 30 paredes de madeira, porém, no final das contas, quando o fogo queimar, não sobrará nada. E aquele que construiu uma única parede, venha ser ela de alvenaria, coberta de pedras, cheia de ornamentações de ouro e prata, esta sobrará alguma coisa. E a este que sobrar, mesmo que seja uma única parede, esse receberá a sua paga de acordo com aquela parede. E aquele que construiu 30 paredes e não sobrou nada, a esse não receberá nada, porque ele usou de material ruim, material perecível, material que ao ser provado pelo fogo é lambido e queima e não sobrará nada. No versículo 15, ele diz o seguinte: se passar pela prova e não restar nada, este não receberá. Não receberá nada. Salvo como que através pelo fogo. Essa expressão que ele usa aqui, ele está dando a expressão de como uma pessoa que está em um apartamento no 18º andar e ali começa a pegar fogo, todas as suas coisas são consumidas pelo fogo, o corpo de bombeiro chega até lá, consegue resgatar esta pessoa com vida, porém não consegue mais nada. Não consegue mais nada. O que ele está dizendo aqui é salvo como através do fogo. Aquele que é salvo e não tem mais nenhum tipo de pertence. Estará simplesmente com aquilo com que foi resgatado. Então, meus amados, aqui no versículo 15, ele está falando exatamente sobre aquele que constrói sobre palha e feno, sobre aquele que constrói com madeira. Então não seja negligente, não seja aquele que vai construir com coisas perecíveis. Construa com aquilo que é de melhor e dê a Deus aquilo que é de melhor. Em quinto lugar, Paulo nos diz sobre o que somos, quem somos. Assim como ele pergunta, quem é Paulo? E como que ele pergunta, quem é Cefas? Como quem é Apolo? Ele também explica para nós quem nós somos. E nessa explicação, ele faz umas indagações à igreja de Corinto. Nessa explicação, ele traz umas verdades para essa igreja que eu gostaria de estar compartilhando com vocês. Vós sois templo de Cristo. E por você ser o templo de Cristo, tudo aquilo que você faz tem que refletir a esse Cristo. E é por esta igreja não refletir a imagem desse Cristo, é que ele lança essa pergunta que nós iremos ler agora. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vocês não sabem disso? Ele está falando para uma igreja matura espiritualmente. Ele está falando para uma igreja que age de acordo com as suas inclinações carnais. Não dão ouvido àquilo que o Espírito diz nas Sagradas Escrituras. Não dão ouvido àquilo que é espiritual, mas dão ouvido àquilo que é sabedoria humana, que busca representações humanas. Representações que mostram e evidenciam o mais belo deste mundo. E aí ele pergunta para esta igreja de uma forma indignada: vós não sabeis que é santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E é dessa forma que eu falo para vocês, meus amados. Nós devemos ter em mente que Deus deu seu Santo Espírito para habitar em nós. E esse Santo Espírito é quem capacita Paulo a falar essas verdades, é que me capacita para ler, interpretar as Escrituras e trazer a vocês.
e é que te capacita a ler na sua casa, nesse momento, a palavra, e entender aquilo que está escrito aqui. Não negligencie o Espírito do Senhor. Saiba quem é Ele e o que Ele faz. Ele é o Espírito de sabedoria, como anteriormente já havíamos falado. É o Espírito que te dá o entendimento de todas essas coisas. Não negligencie o Espírito do Senhor. Vós sois o santuário de Deus. Vós sois templo santo. Então deveis andar de forma digna e santa. E aí ele fala assim, por vocês serem o templo santo do Senhor. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá. Porque o santuário de Deus que vós sois é sagrado. Vós sois santuário sagrado. E aqui Deus está falando, Paulo já está falando Deus está falando através de Paulo exatamente isso. Se você constrói o templo do Senhor, se você, agora tem uma verdade aqui que eu gostaria que vocês lembrassem. Vocês lembrem-se bem disso. Quando ele fala do Espírito Santo que habita em vós, ele está dando agora a autoridade a cada um de vocês como autônomos para estar estudando e entendendo da palavra. Ele abre um leque para toda a igreja. Vós, ele está falando com todos da igreja. Ele deixou de falar do particular entre os ministros e abre para toda a igreja do Senhor naquele local. E assim como ele abre o leque para toda a igreja do Senhor, agora eu abro para vocês. Vós sois que tem o Espírito Santo do Senhor, que dá o entendimento, e assim vocês são santuário santo, que pode buscar das verdades espirituais. Então vocês devem construir o edifício espiritual em vocês, o entendimento de vocês daquilo que é espiritual, não que é carnal. Não tem que alimentar com indagações desse mundo para este mundo, mas sim com verdades eternas para aquilo que é eterno. Agora vocês têm uma eternidade. E essa eternidade ela tem que ser construída nos fundamentos que o Espírito Santo lhe traz agora, nas revelações dessa Bíblia, daquilo que é divino que está aqui dentro. Então vocês têm que buscar as verdades espirituais e assim crescer nas verdades que vêm de Deus. E assim crescer nas verdades que estão dentro da palavra do Senhor. Ele traz essa autoridade a vocês agora, para que todos sejam responsáveis em construir. Ou seja, nós entendemos aqui que Deus é aquele que planejou todas as coisas. Paulo, ele se traz como aquele que traz o fundamento, ou seja, como um engenheiro. Deus arquiteto, Paulo engenheiro e nós somos os construtores. Nós somos aqueles que construímos o templo do Senhor. Nós somos pedras desse templo. Nós somos participantes do templo do Senhor. Nós somos o templo do Senhor. Desta forma, nós devemos trazer algo sólido para que o nosso templo, para que as nossas essas verdades espirituais venham ser solidificadas em nossas vidas. Não algo que possa ser levado pelo vento, como palha, como feno, mas algo que é concreto, algo que é sólido e permanece. Algo que não seja queimado pelo fogo, mas algo que fique, por mais que venha pegar fogo. E é isso que Paulo está trazendo para esta igreja agora, nesse momento. E aí ele fala, agora, tudo aquilo que vocês deixam de fazer, aquilo que vocês negligenciam, será cobrado de vocês. Aqui ele fala, Deus o destruirá. O destruirá que ele traz aqui para nós, não é a destruição pelo fogo. Não é a destruição daqueles que são ímpios. Voltando a dizer, aqui ele não está trazendo verdades entre ovelhas e bodes, mas sim todos aqueles que são ovelhas. Todos aqueles que são a igreja do Senhor. E ele está dizendo que é para essa igreja que ela será queimada como fogo para ser provada.
E essa prova que ele traz aqui, e essa destruição, é para que você venha evidenciar aquilo que há de errado. Assim como a prata e o ouro é provado para que ela venha a ser purificada. Quando o ouro e a prata é provado, aquele material é evidenciado, sujo. Aquilo que é sujo é evidenciado. Vem à superfície. E aquilo que é limpo é retido. Então ele está dizendo exatamente sobre isso. Sobre a purificação no fogo. Será destruído. E aqui esse destruído está remetendo exatamente àquilo que está no versículo 15. Sobre aquele que não receberá a paga. Aquele que não receberá nada. Assim como o fogo destrói aquela construção e você receberá de acordo com aquilo que se mantiver de pé, aqui ele está dizendo se destruirá, é exatamente isso. Ele retoma aquelas verdades do versículo 15. Se não houver nada que se mantenha de pé, esse nada será a sua paga. Será o seu galardão. E é isso que Deus está falando para nós nesse momento. Porque o santuário de Deus sois vós. Então santifiquemos na palavra do Senhor. Vamos agir com aquilo que é sólido. Vamos estar sobre o firme fundamento que é Cristo Jesus. Desta forma concluímos da seguinte forma. Paulo nos traz algumas aplicações. E a primeira aplicação é: Deus é o arquiteto que planejou e edificou como que se deve edificar a igreja do Senhor. Nós somos os engenheiros e os trabalhadores que assim edificam. E somos munidos pelas informações que vêm através do Espírito Santo, da mão daquele que é o arquiteto, que é o próprio Deus. E por meio deste, nós continuamos a edificar a igreja do Senhor. Nós somos partes desta igreja. Somos cooperadores. Somos membros. E assim, ele nos indica que o mais importante aqui não é a quantidade das coisas que venhamos a fazer ou a construir, mas sim a qualidade. Venhamos construir com prata, com ouro, com pedras preciosas. Não venhamos construir em palha, em feno ou em madeira. Ele nos diz também que se trabalharmos bem na construção, seremos recompensados com uma paga. Ele fala que nós teremos um galardão, quando seremos provados, e este nos dirá quanto receberemos. Embora estas verdades sejam aplicadas aos mestres, sejam direcionadas àqueles que ensinam, àqueles que são para o ensinamento da igreja, que edificam a igreja do Senhor com verdades espirituais. Ele no versículo 17 e 16, ele nos traz para toda a igreja, como participante. Ele nos traz que nós temos responsabilidades individuais sobre aquilo que nós consumimos, aquilo que nós trazemos para a construção do templo do Senhor. À medida que busco algo na internet, eu devo buscar algo que me edifique. À medida que eu leio algo, tenho que ler algo que me edifique. À medida que faço algo, eu tenho que fazer algo que glorifique ao nome do Senhor. Ao contrário disso, estou simplesmente sendo leviano e construindo sobre um edifício em madeira, em feno e em palha. Por fim, ele nos diz o seguinte: quem somos e por que devemos agir dessa forma? Ele fala que somos, ali no versículo 17, santuários de Deus. Lá em 1 Pedro 2,9 diz o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Dessa forma, meus amados, concluo esta mensagem dessa noite. Lembre-se do que vocês são.
Vocês são geração eleita, sacerdócio real de Deus. Faça aquilo que é para a glória e honra de Deus. Oremos. Pai amado, Pai querido, graça te damos, Pai, por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Graça te damos, Pai, porque o Senhor é o nosso engenheiro. O Senhor é aquele quem nos dá o direcionamento de como devemos reagir e agir. O Senhor quem nos dá o entendimento das tuas verdades. É o Senhor quem nos edifica. É o Senhor que nos dá o entendimento. O Senhor que nos dá o teu Santo Espírito para entendermos das verdades que há em Cristo Jesus. Desta forma, Pai, engrandecemos teu santo nome. Pedimos, Pai, que o Senhor nos capacite para fazer aquilo que o Senhor tem nos ordenado a fazer. Nos capacite para que venhamos ser simplesmente servos leais para fazer aquilo que o Senhor nos capacita e nos ordena, Pai. Dessa forma, eu oro e agradeço em nome de Jesus tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Entrego a vida de cada um aqui em tuas mãos. E assim damos glórias a ti, Pai, o nosso sumo sacerdote, o nosso Senhor e consumador de todas as coisas. Amém.